Queridos, eu quero pensar rapidamente, enquanto os nossos irmãos estão preparando a nossa celebração, eu quero pensar nesta noite com os irmãos sobre o Natal. O Natal é para todos. E eu quero pensar à luz de um texto por nós todos muito, mas muito conhecido. Está no livro de João, capítulo 13, o versículo 16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, certo é que poucos textos das Escrituras concentram tamanha densidade teológica quanto João 3,16. Nesse texto nós encontramos o coração do Evangelho, a lógica de Deus para a redenção e o verdadeiro sentido do Natal. Os pais da fé chamavam João 3,16 como o Evangelho em miniatura. Por quê? João 3,16 revela a nós tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação e sobre a eternidade. Está tudo reunido aqui: o coração do Pai, a missão do Filho e o convite feito a toda a humanidade. Então não há palavra mais profunda para nos explicar o Natal do que João 3,16. É lógico que frequentemente nós tendemos a reduzir o Natal a sentimentos, tradições e nostalgia. Só que quando você lê João 3,16, você percebe o impedimento para nós pensarmos o Natal só à luz desses sentimentos. Porque João 3,16 nos revela o escândalo da encarnação. Deus, Ele não apenas fala, Ele veio a este mundo. Deus, Ele não apenas promete, Ele se doa. Deus não apenas se revela, Ele se entrega. Então, o Natal não é sobre o que o homem pode fazer para Deus. O Natal é sobre o que Deus fez para alcançar o homem. Isto é maravilhoso. João, ele escreve este evangelho com um propósito muito claro. E o propósito está no capítulo 20 de João e o versículo 31. João escreve assim: estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Queridos, João 3,16 não é simplesmente um texto para nós decorarmos, não é uma poesia dominical, nem uma filosofia teológica. João 3,16 é a proclamação evangelística que nos confronta profundamente com a realidade de Natal, porque ele nos ensina que Natal é para todos, porque o Natal nasce de um amor soberano de Deus, um amor tão profundo que Deus deseja simplesmente que nós conheçamos como instrumento de alcançar o mundo. Deus oferece a vida eterna por meio de Cristo na expressão do seu amor. Falando sobre Natal, o que João nos ensina aqui, algumas verdades bastante importantes que eu quero deixar no seu coração. Eu vou usar 3 delas para a sua reflexão. Primeiro, por que o Natal é para todos? Porque Natal nasce de um amor eterno de Deus. O texto começa dizendo que Deus amou o mundo. Natal não é a resposta de Deus ao esforço humano, percebe? Natal é uma iniciativa de Deus porque Ele ama o mundo. Dito de outra forma, antes de qualquer arrependimento no coração de um ser humano, Deus
já o amava. Antes de qualquer oração feita por um ser humano, Deus já o amava. Antes de afirmação de qualquer fé de um ser humano, Deus já o amava, e amava-o tanto a ponto de se entregar. Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus amou. E o verbo amar, usado aqui pelo João, demonstra uma vontade de Deus deliberada, livre, graciosa. Dito de outra forma, nenhum ser humano fez algo relevante para que Deus o amasse a ponto de nascer, de se ofertar, de se entregar. O Natal, ele nasce única e exclusivamente, não de um fato emocional ou circunstancial. O Natal, ele nasce do amor eterno, incondicional de Deus em nosso favor. É o que nós vemos Paulo escrevendo a Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz que nós fomos amados antes da formação do mundo. Antes de todos e quaisquer aqui terem nascido, o Senhor já nos amava. O Senhor já houvera doado Ele próprio para a nossa salvação. O presépio, diga-se de passagem, o nosso está lindo. Vocês repararam no José e na Maria? Nós somos assim, irmãos. A gente faz o presépio com José e Maria. Estão lindos, irmãos. Lindos. E esse neném de Maria, hein? Meu Deus do céu. Isso está maravilhoso. Mas espera só. O presépio, irmãos, é simplesmente a expressão visível desse amor de Deus que já existia desde a eternidade. Deus não passou a amar o ser humano com o presépio. Deus já amava o ser humano muito antes e anterior a tudo aquilo que nós conhecemos dentro da nossa tradição cristã como o Natal. É por isso que eu e você nessa noite, nós temos, irmãos, o privilégio de celebrar aquele que é anterior a tudo, aquele que deu sentido a tudo, e aquele pelo qual precisa receber louvor de tudo. Já diria o teólogo Agostinho de Hipona, que Deus nos amou, não porque nós éramos dignos, mas nos amou para nos tornar dignos. Ou seja, o Natal, ele proclama um Deus que ama um pecador, não por o pecador ser bom, mas porque ele, Deus, é bom. Percebe que o amor de Deus por nós, ele é muito maior daquilo que nós podemos ofertar a esse Senhor. O Natal existe porque Deus escolheu amar-nos primeiro. E o fato dele nos amar primeiro, ele se entregou na causa primeiro. É por isso que todos nós, todo ser humano, quando depara com o sentido real de Natal, ele gera automaticamente um incômodo de uma resposta. Porque o Natal não é para ser assistido. O Natal não é para ser aplaudido emocionalmente. Natal é para nós darmos uma resposta para Deus. O que nós fazemos com o menino Jesus, que há mais de 2000 anos estivera no meio de nós. O que nós estamos fazendo com esse Deus que veio, com esse Deus que se entregou. Nós não fomos atraentes o suficiente para fazer o Deus se entregar. Nós não fomos merecedores o suficiente para fazer esse Deus nascer. Foi simplesmente o seu amor por nós. Foi simplesmente a sua graça que o motivou a estar no meio de nós, trazendo a todo ser humano um pouco de esperança, apesar dos seus dias tão cinzentos. Natal é o mover do céu em razão da terra. É o eterno
se familiarizando com o tempo. É o invisível se tornando visível. É o santo se aproximando do quebrado. O Natal começa no amor que não desiste de nós. Por isso, neste Natal, dê uma resposta a esse Deus que te ama independente de você. A esse Deus que te ama e sempre te amará, apesar da sua resposta nesta noite, noite toda e todo dia. Queridos amigos, irmãos, aqui nós estamos reunidos para celebrar a esperança, que é o verdadeiro sentido do Natal. Natal é a esperança que todo ser humano perdido por causa do seu pecado encontra uma luz, encontra uma possibilidade do céu, da graça, da salvação. Deus ama, não porque sente amor. Deus ama porque é amor. Por isso o Natal é especial, porque é a expressão de um Deus que não sente, mas é. Ele te ama. Por isso, nessa noite, eu te pergunto, qual será a sua resposta para esse Deus que te ama e tem se revelado todos os dias no cuidado por você, por sua família? O amor de Deus não é um amor que ficou no discurso. Deus não promete simplesmente amar. Deus se entregou em amor. É por isso que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Pai, Ele deu o que tinha de mais precioso, simplesmente para nos dizer que não há no céu nenhum tipo de resistência para expressar o amor de Deus em nosso favor. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você tenha feito no seu passado ou no seu presente, o amor de Deus está disposto hoje para te alcançar e te transformar, porque o céu se esvaziou para que a terra fosse visitada pela presença do eterno Deus. Paulo chega a dizer que Jesus, sendo Deus, Ele desce do céu, Ele enche a terra para provar a nós que há amor. E o amor de Deus é muito mais do que sentimento. Segunda verdade sobre o amor e o Natal, que nós aprendemos aqui à luz de João 3,16, é que o amor se manifesta em entrega. Deus deu o seu Filho por nós. O amor de Deus não é retórica, o amor de Deus é ação. E Natal, o que nós celebramos no Natal? Nós celebramos o dar. Deus, Ele não enviou à terra uma ideia de amor. Deus não enviou à terra um conjunto de regras morais para falar sobre seu amor. Deus não envia à terra um anjo para expressar o seu amor. Deus, Ele envia à terra seu Filho, o seu Filho Jesus, que nasce para ser dado, nasce para ser oferecido, nasce para caminhar em direção à cruz, lá onde o verdadeiro Natal conhece a sua materialidade. A manjedoura aponta para o Calvário. O amor que se fez carne é o mesmo amor que se deixou ferir, que se deixou rejeitar, que se deixou crucificar, para que eu e você nessa noite tivéssemos razão para celebrar. João escreve em 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo afirma que Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus, Ele nasce, não apenas para nos ensinar a viver. Jesus nasce
para morrer no nosso lugar. O menininho que houvera estado envolvido em panos era o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo. Desde o primeiro dia, a caminhada de Jesus era em direção ao Calvário, porque ele sabia que o único sacrifício cabal, eficaz para a nossa salvação, só poderia ser feito e apresentado por ele mesmo. Por isso, se você está aqui nesta noite, o mérito é todo daquele que nasceu há 2000 anos a esta parte. Se você está com saúde e bem disposto nesta noite, já diria John Stott, este amor não é simplesmente uma retórica vazia, mas é um amor que custou o céu, a ausência de Deus, custou Jesus no Calvário, e a nós só requer de nós uma resposta. Jesus só quer de nós uma única resposta, porque todo o castigo que nos traz a paz hoje, ele levou sobre si. O Senhor não exige de nós sacrifício hoje. O que ele espera ver de nós é um coração aquebrantado, humilde, a ponto de reconhecer o sacrifício dele e entregar-nos aos seus cuidados. Celebrar o Natal sem pensar na cruz é esvaziar o significado de Natal. Celebrar o Natal sem refletir no peso, na dor, na agonia, é esvaziar o sentido de Natal. Celebrar o Natal com uma mesa farta é esvaziar o sentido de Natal. Porque o menino da manjedoura era o Deus eterno que entra na história do homem para dar a todo ser humano a possibilidade de sonhar com uma eternidade que o mundo tende a arrancar de nós. Por isso, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pela qualquer condição que possa se encontrar, pode hoje abandonar os seus pecados, voltar-se para este verdadeiro Rei, depositar a sua confiança nele e encontrar a alegria para continuar a sua jornada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma última lição sobre o Natal sendo para todo. João, ele termina dizendo: o Natal nos convida a uma fé, à vida eterna. Ele diz: para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, amigos e irmãos, o Natal não destrói. O Natal não camufla. O Natal não esconde a gravidade por trás de nós ignorarmos o verdadeiro sentido do Natal. Ele diz: aquele que crê não pereça. O que ele está anunciando é que o alcance do amor de Deus é global. Por isso o Natal é para todo. Toda língua, toda nação está moralmente abrangido por esse amor e por esta graça de Deus. O Natal é para todos, não porque todos são salvos automaticamente. O Natal é para todos, mas para todos aqueles que são chamados ao arrependimento e à fé. O amor de Deus é amplo, mas a resposta do Natal é pessoal. O texto diz: todo aquele que crê. Percebe que o texto não diz todo aquele que sabe quem é Jesus. O texto não diz para todos aqueles que frequentam alguma igreja. O texto não diz para todos aqueles que merecem terão a vida eterna. O que o texto diz
é que a vida eterna é para todo aquele que crê. O que o apóstolo está confrontando é a nossa autossuficiência. O nosso tempo, o traço da filosofia da pós-modernidade é simplesmente valorizar a autossuficiência. E por vezes nós queremos trazer isto para o nosso relacionamento com Deus e negligenciamos a fé. Nós queremos caminhar à base do nosso mérito, só que todo o mérito que nós achamos ter é um favor de Deus. Se você está de pé, é um favor de Deus. Se você faz o que faz, é um favor de Deus. Se você tem o que tem, é um favor de Deus. Por isso, crer é a palavra de ordem. E percebe que crer não é simplesmente acreditar na existência de Jesus. Porque só acreditar na existência de Jesus, eu qualifico isso como um ateísmo funcional. O que é um ateísmo funcional? É crer que Deus existe, mas Ele não governa a minha vida. Quando eu creio que Deus existe e Ele não governa a minha vida, o Natal para mim é vazio. Porque em essência, o Natal é Deus nascendo para reorganizar a nossa vida. É fazer-nos sair da jornada que nos levava para um abismo e trazer-nos para o centro da sua vontade, onde há esperança, onde há paz. Crer em Jesus é confiar, é entregar, é repousar nele. João diz em 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebe que falar de Natal não se trata de nós conquistarmos algum favor de Deus, mas é receber o seu Filho que foi nos dado e permitir que o seu Filho norteie as nossas vidas. Como já diria Martinho Lutero, a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Ou seja, o Natal é para todos, mas só se torna eficaz naqueles que respondem o Natal com fé. E a fé no Filho de Deus. A fé que muda a minha visão de mim mesmo, de Deus e das pessoas. O Natal nos chama a uma fé viva, não a religiosidade cultural. O Natal nos chama a responsabilidade, porque João termina dizendo: todo aquele que crê não pereça. Irmãos, o Natal nos avisa de um fato real e perigoso, que há a possibilidade de perecer. Se nós esquecermos desta possibilidade no Natal, nós estamos esvaziando ele do seu próprio sentido. Jesus ele fala muito clara sobre a possibilidade de perdição. O Natal não suaviza essa realidade. Ele oferece a saída para a realidade da perdição, porque quem crê não será condenado. Quem crê terá a vida eterna. Quem crê naquele que nasceu, porque o que vale nós celebrarmos aquele que nasceu e no final não morarmos com ele na eternidade. A boa notícia de Jesus, como diria Mark Dever, só tem sentido quando nela nós pensamos na má notícia por trás dela. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que se nós crermos, seremos salvos. E uma má notícia é que quem não crê já está condenado. Este é o Evangelho. Este é o sentido de Natal. A preocupação do nosso Senhor é muito clara.
Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, quem se mantém distante do Filho, quem se opõe contra o Filho, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então o Natal também nos revela a gravidade do nosso pecado. Então o Natal também nos revela, além da profundidade da graça, nos revela a gravidade do nosso pecado. Se não fosse tão grave o nosso pecado, tão profundo, Jesus não teria nascido. Por nosso pecado ser tão profundo, e nós não temos em nós mesmos a solução para ele, Jesus nasceu para dar uma resposta ao nosso pecado. É por isso que Natal precisa ser celebrado todo dia, dia todo. Todas as oportunidades que você tiver de olhar para o seu espelho, celebre o Natal, porque de outra forma, os seus dias seriam de dor, de aflição, de perdição. John Stott, ele escreve que a cruz foi necessária porque o pecado era sério. Os seus pecados foram tão sérios que fez os céus se esvaziarem para que hoje nós pudéssemos celebrar. E o pecado era sério, continua sendo muito sério, porque o nosso Deus é santo. É por isso que Jesus veio. Porque Deus olha do céu e não vê um único homem capaz de se colocar entre ele e nós, por causa do nosso pecado. O Natal nos lembra que o pecado mata, mas Deus dá vida. O Natal nos lembra que nós não precisamos morrer, porque aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Esta é a mensagem real do Natal. Este é o amor que o Natal nos comunica. Por fim, João, ele escreve: mas aqueles que creem têm a vida eterna. Percebe que Natal não tem a ver com um dia especial no nosso calendário. Natal não tem a ver com dezembro, nem com 24, nem com 25. Nem mesmo com outubro, que pelo calendário bíblico pressupõe-se que Jesus tenha nascido de fato em outubro. O Natal não tem nada a ver com isso. O Natal tem a ver com uma proposta. A proposta é que Deus tem uma nova vida para nós. E a nova vida do Senhor começa agora, quando nós entramos em comunhão com Ele. E essa nova vida começa agora, e ela se estende até a eternidade. João 17,3, a palavra do Senhor diz: esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos irmãos, amigos, o menino que nasceu em Belém, ele veio para nos tirar da morte e nos conduzir à vida. Por isso que celebrar o Natal precisa ser um tempo de gratidão intencional, de fé, de entrega, deixar Jesus mudar o nosso interior de fato e de verdade. O menino que nasceu em Belém, ele veio não apenas tirar uma férias do céu. O menino que nasceu em Belém, ele veio não apenas alegrar simplesmente a vida dos seus discípulos. O menino que nasceu em Belém, ele veio devolver aquilo que o pecado rouba de nós, a vida com Deus. É por isso que neste Natal, nesta celebração, eu quero que você pense
Pense nesse Deus que doou, nesse Deus que amou, nesse Deus que te chama agora, que te convida agora. Por isso, em meio às luzes desta época, aos ruídos e às tradições, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pergunta que tem um impacto na sua vida agora e que há de equilibrar a sua eternidade. Apesar do bolo, apesar das festas, apesar do peru, isso que é bastante importante, irmãos, peru, apesar de tudo isso, das pisca-pisca do Natal, a minha pergunta para você nessa noite é: o que você fará do filho que Deus deu? Porque se nós tirarmos o filho do Natal, ele não é Natal. Se o filho não for considerado, é só mais uma festa. E Deus quer nos dar uma nova vida. Uma vida que começa aqui e que termina na eternidade.